Pronto. Olha, na última aula, paramos no capítulo 2, cálculo do apótema, paramos na página 23. Vamos para a letra C da página 23. Tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha, vejam só. Então, vamos continuar aí com o cálculo do apótema. Esse conteúdo está no livro de vocês, volume 4, entre as páginas 21 e 29. Tá certo? Então, iniciamos na aula passada, onde nós vimos que a apótema nada mais é do que um segmento que vai do centro da circunferência até... Oi? Um pouco eu ligo. Então, ó, o apótema nós iremos ver que vai do centro da circunferência até o ponto médio do polígono inscrito na circunferência. Então, continuando, vamos ver o seguinte. Página 23 aí, letra C. Tem assim, ó. Determine o ponto médio. O que é ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes, tá certo? Então, aí, ó, tem assim, determina o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. Então, aqui, ó, se vocês notarem, tem o segmento AB, ó, tá certo nessa imagem, ó, o segmento aqui AB, ó, vocês irão observar, foi determinado o ponto médio, que é o ponto M, dividiu esse segmento AB em duas partes congruentes, ou seja, em duas partes iguais. Aí que traça o segmento que vai unir, no caso, o centro O, centro da circunferência O, tá certo? Ao ponto médio, que é esse ponto M, tá bom? Então, em seguida, discuta com o seu professor e seus colegas sobre presta atenção, sobre o que esse segmento ele representa. Então, esse segmento ele irá representar a altura do triângulo AOB. Esse segmento que nós traçamos, que foi do centro da circunferência até o ponto médio do polígono, tá certo? Ele será a altura do triângulo, tá certo? AOB. Vejam que aí está sendo formado aí 6 triângulos, já que eu vou ter aí um hexágono inscrito em uma circunferência. O que é hexágono? É um polígono de 6 lados. Ele está inscrito em uma circunferência porque ele está interno em uma circunferência, onde todos os seus vértices serão, pronto, onde seus vértices irão encostar em um ponto da circunferência. Então, aqui, ó, você percebeu, ao construir um hexágono regular, por que regular? Porque todos os lados do hexágono terão a mesma medida. Então, ao construir isso, ao construir um hexágono regular inscrito em uma circunferência, todos os vértices, ele pertence à circunferência. Observe aqui, ó, todos os vértices A, B, C, D, E e F, eles são pontos da circunferência, certo? O segmento de reta com extremidade no centro da circunferência e no ponto médio de um dos lados do polígono inscrito, ele é chamado de apótema, que nós vamos representar pela letra A. Então, o apótema é perpendicular a um dos lados do polígono. Então, a altura do triângulo aqui, ó, AOB, que eu tinha falado para vocês, esse segmento aqui, ó, OM, ele é chamado de apótema. Então, o que seria o apótema? O apótema é quando eu tenho um polígono dentro de uma circunferência e eu vou traçar um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados desse polígono. Lembrando que ponto médio é o segmento, ponto médio é o ponto, na verdade, que divide o segmento em duas partes congruentes, em duas partes iguais. E esse apótema, ele vai ser justamente a altura de um triângulo. Por quê? Todo polígono que é inscrito em uma circunferência, eu posso dividir esse polígono em vários triângulos de acordo com o número de lados. Eu tinha aí um hexágono, que é uma figura de 6 lados. Então, percebam que eu dividi aí esse hexágono em 6 triângulos, tá certo? Onde eu tracei a altura do triângulo, que será o apótema do polígono. Dúvidas? Que vai do centro ao ponto médio. Tá bom? Posso passar, né? Olha, letra D. Tem assim, ó.
Vê, presta atenção. Eu estou só observando, viu? Estou só observando. Ó, cadê o livro? Olha, como o ângulo AOB é igual a 60 graus, tá certo? E o apótema é a bissetriz desse ângulo central. Temos que o ângulo AOM é igual a 30 graus. Observe a figura ao lado e complete os espaços abaixo para calcular as medidas do lado do hexágono e do apótema, utilizando as relações trigonométricas seno e cosseno no triângulo AOM. Gente, vejam só o que foi feito. Quando se traçou o apótema, dividiu esse triângulo AOB em dois outros triângulos, que serão triângulos retângulos. Então, eu peguei um desses triângulos aqui, tá certo? Como eu coloquei, e coloquei aqui, ó. Na verdade, o livro já tinha, né? Que é o triângulo OMA. Foi obtido daqui, ó. OMA. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. OMA. Ok? Então, o que foi feito? Rapidinho, deixa eu botar aqui. Pronto. Então, o que foi feito aqui? Então, nesse caso, a questão já disse que o ângulo O era igual a 30 graus, tá certo? Esse ângulo O aqui. O ângulo AOM era 30 graus, o ângulo AOB era 60. Se vocês voltarem lá na figura, AOB era 60. Mas quando eu tracei aí esse segmento, ele será bissetriz, e bissetriz divide o ângulo em duas partes congruentes. Se AOB é 60, e eu tracei aí um segmento, então aí que é bissetriz, então cada uma dessas partes será igual a 30 graus. Tá bom? Então preste atenção. Tem um triângulo retângulo, gente, ó, tem um triângulo retângulo, então todo triângulo retângulo tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de 90, tenho um ângulo de 30. Quanto é que mede esse ângulo aqui? E aí? Quanto é que mede esse ângulo A? 60 graus. Por que 60 graus? Por quê? Para completar os 180, né? Muito bem, isso mesmo. Para completar 180. Porque qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Tá certo? Então, nesse caso, se o lado AB, presta atenção, gente. Se o lado AB aqui, ó, era o lado AB aqui, não era isso? Se o lado AB aqui tinha a medida L, eu chamei de L porque eu não sei qual é a medida. Se foi traçado aí o ponto médio, dividiu em duas partes iguais, cada uma de suas partes será L dividido por 2, não é isso? Então, colocou aqui o seguinte, ó. Vamos encontrar quem é o cosseno de 30 e quem é o seno de 30. Cosseno de 30 é o quê? Cateto adjacente, não é isso? Sobre hipotenusa. Gente, preste atenção. Cosseno, preste atenção aí. Alguns alunos que até me pediram essa aula. Cosseno de 30 graus, eu tenho que encontrar, e o seno de 30 graus. Como é que eu encontro o cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vamos ver em relação ao ângulo de 30 graus, quem é o cateto adjacente e quem é aí o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Então, aí, a hipotenusa é R, não é isso? Porque é o lado oposto ao ângulo reto. L sobre 2 é o cateto oposto, porque está oposto ao ângulo de 30 graus. E o A aqui é o cateto adjacente, porque está do mesmo lado do ângulo de 30 graus e do mesmo lado do ângulo de 90 graus. Então, já sei, não é isso? Então, o cosseno não é cateto adjacente. Quem é cateto adjacente? Quem é cateto adjacente? A. Vejam que aqui eu coloquei A, ó. A. Quem é a hipotenusa? Coloquei R. Pronto. Se vocês forem olhar lá naquela tabelinha, a gente tem a musiquinha, tá certo? O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí eu coloquei aqui, ó, repetir, igual a sobre R. Produto dos meios pelos extremos. Então, 2 vezes A. Aqui, ó, produto do meio pelos extremos. Lembrando que cosseno de 30 graus, vocês vão lá na tabela, irão ver que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui faz produto do meio pelos extremos. 2 vezes A
2A. R vezes raiz quadrada de 3. R raiz quadrada de 3. Não é o apótema que a questão quer encontrar. Vocês vão isolar o A, tá certo? E o 2 que está multiplicando com A passa a ser divisor. Então, aí o apótema será igual a R raiz quadrada de 3 sobre 2. Certo? E como é que nós encontramos o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? L sobre... Quem é cateto oposto? L sobre 2. Quem é hipotenusa? O seno de 30 graus é 1/2. Se vocês olharem na tabela, é 1/2. Então, agora o que foi feito? Gente, presta atenção. Então, agora o que foi feito? Como aqui, no primeiro caso, eu tenho uma divisão entre frações, tá certo? Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira? L sobre 2. Vou repetir aqui, ó. L sobre 2. R, o inverso de R é 1 sobre R. Então, ó, repetir aqui novamente 1/2, tá bom? Fiz L vezes 1, L, 2 vezes R, 2R. Agora, produto do meio pelos extremos. Então, 2R vezes 1, aqui, ó, 2R vezes 1, 2R, não é isso? 2 vezes L, 2 vezes L, 2 vezes L, 2L. Aí aqui eu isolei o R e ficou o quê? R é igual a 2L dividido por 2. Então, aí cortava o 2. Então, R é igual a L. Tá certo? Eu vou explicar aqui a vocês o que é que eu quero chegar com isso. Então, aqui, ó, presta atenção. Qual relação matemática pode ser estabelecida quando comparamos os lados do hexágono regular com a medida do raio da circunferência? Registre suas conclusões abaixo. Trata-se de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. E a medida do lado do hexágono regular escrito é igual à medida do raio da circunferência. Preste atenção que isso daí cai também, viu, para vocês, viu? Toda vez que a questão pedir para vocês encontrarem qual é a medida do lado ou qual, gente, toda vez que a questão pedir para vocês encontrarem qual é a medida do lado ou qual é a medida do apótema de um hexágono escrito em uma circunferência, vocês vão encontrar através dessa fórmula aqui, que vocês vão ter que ter em mente, viu? Vejam, para encontrar o lado, tá certo, de um hexágono regular escrito em uma circunferência, a medida do lado é igual ao raio. Então, se o raio de uma circunferência em que tem escrito um hexágono for igual a 5 centímetros, então o lado do hexágono será igual a 5 centímetros. E se a questão pedir para calcular o apótema? Então, o apótema de quem? Do hexágono escrito em uma circunferência. Vocês vão encontrar através dessa fórmula aqui. A de apótema é igual a R de raio, raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos dizer que o raio seja igual a 10. Então, qual será o apótema? Isso, eu irei substituir o R por 10. 10 dividido por 2, 5. Ficará 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Gente, não existe só essa fórmula, porque não só existe o hexágono escrito. Existem também outros polígonos que são escritos. Então, daqui a pouco nós iremos ver que existe o quadrado, o triângulo, e para cada polígono escrito, vocês vão ter fórmulas diferentes para encontrar a medida do lado e a medida do apótema. Mas todos eles são com base no raio da circunferência, tá certo? Então, vocês vão ter que ter em mente essas fórmulas, ok? Vou finalizar aqui a gravação e daqui a pouquinho nós iremos continuar com essa mesma aula.